Oi, tudo bem? Eu tô com vergonha, mas vamos lá. Eu tô com vergonha. Isaías 55. Todo o povo é convidado a procurar salvação. Isaías 55. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom à vossa alma, se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando voz às firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheceis, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar e dar semente ao semeador, e ao pão que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei, porque com alegria sereis, e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão as palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, o que nunca se apagará. Eu estava meditando hoje sobre o milagre da salvação, porque ser salvo por Jesus é um milagre. E eu, às vezes, estou tão atolada com as coisas do dia a dia que eu esqueço de agradecer pelo milagre da salvação. Porque nós, que já somos salvos pela graça, temos que compartilhar, proclamar o nome de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem. Então, toda vez que a minha boca se cala e que a minha voz se fecha, eu percebo quão egoísta eu sou, quão miserável eu sou. Porque eu poderia estar falando de alguém que salva. É tipo você ter um remédio, uma cura para a dor de uma pessoa e você se recusar a dar o remédio. Assim eu comparo a mim mesma. Quando eu me recuso, quando eu me omito, quando eu me envergonho ou quando eu me escondo. Porque não foi esse lugar que o Senhor nos chamou para estar, e sim num lugar de coragem, em um lugar de destaque, em um lugar de honra, em um lugar de proclamação. E não tem como a gente pregar o evangelho a toda criatura se a nossa criatura não está indo, não tem prazer em fazer isso. Então hoje eu estou tentando quebrar isso com o celular, em um lugar meio escondido na minha escola, mas ainda é na minha escola, ainda tem pessoas ao redor. Porque não é brincadeira, a palavra de Deus não é um livro que a gente vai ler didático, óbvio, a gente vai aprender, mas a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de dois gumes, capaz de separar a alma e espírito. Então as coisas da alma ficam com a alma, as coisas do espírito ficam com o espírito, e Deus nos chamou para viver coisas espirituais. E às vezes a gente se pega tão confuso, tão corrido, que a gente esquece de simplesmente agradecer por realmente estar vivo e ser salvo. Porque muitas coisas que a gente aponta no outro e fala, nossa, essa pessoa age assim, essa pessoa é assim, essa pessoa é essa pessoa assado, a gente não sabe o que aquela pessoa passa por definitivamente não ter Jesus. Porque a gente não tem que pensar aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, e cair no julgador, no juiz, no doutor da lei. A gente tem que pensar, se aquela pessoa tivesse Jesus, ela agiria diferente, ela seria diferente. Porque quem tem o coração transformado pela presença do Senhor, como eu tive, como você
provavelmente está assistindo esse vídeo teve, sabe o como Deus ele transforma. O que fumava não fuma mais, o que se drogava não se droga mais, o que roubava não rouba mais. Nós somos novas criaturas na presença de Deus. Então, eu fico me questionando um pouco as atitudes das pessoas, quando na verdade eu não deveria questionar as atitudes, eu deveria proclamar a salvação a essas pessoas que ainda não foram salvas. E outra, agradecer a Deus todos os dias, porque a gente pede coisas, a gente agradece por outras, mas a gente se esquece de agradecer pelo melhor milagre do mundo, que foi o fato de Jesus ter morrido naquela cruz para me salvar. Para me salvar, esse é o centro, esse é o objetivo do Evangelho, é a salvação. Se não fosse a salvação, eu não estaria aqui. Se não fosse a salvação, você não estaria aí. O que adianta ficar vivendo uma vida vazia, perto de mim mesma, perto dos prazeres carnais, mas longe daquele que pode me oferecer tudo, daquele que pode me oferecer a vida eterna, que se resume em tudo. Por isso que a música vai dizer: Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Porque Cristo é definitivamente tudo que Deus pode nos dar. Ele poderia nos dar, como disse o diabo para Jesus, que daria todos os reinos do mundo se prostrar e adorar. Mas Deus não precisa que a gente se prostre adorado para poder dar a salvação, porque a salvação é algo que veio de graça. O diabo não, o diabo ele precisa que a gente se prostre, o adore e ofereça coisas, sacrifícios, mas o Senhor quer misericórdia e não sacrifício. O Senhor quer a bondade, o Senhor quer o coração, o Senhor quer aquilo que ninguém toca, o Senhor quer a essência, o Senhor quer o princípio, o Senhor quer ser o primeiro, o Senhor quer ser o amigo, o Senhor quer ser o consolador, o Senhor quer ser o Pai, o Senhor quer ser tudo, o Senhor quer ser a salvação. Ao contrário do mundo, que vive nos pedindo favores para que a gente possa ser amado, Deus não nos pede nada além de nós mesmos, além da nossa rendição, além da nossa confiança, além da nossa sinceridade, além da nossa honestidade diante da presença dEle, além de nós nos arrependermos, porque é chegado o reino de Deus. A gente precisa se arrepender, a gente precisa confessar, mas principalmente a gente precisa abrir a boca para declarar que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. E é por isso que Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Antes de você pensar: Deus me dá uma casa, Deus me dá um namorado, Deus me dá isso, pense: Deus, obrigada por ter me dado Cristo, porque Ele é tudo que o Senhor podia me dar e o Senhor me deu. Então, muito obrigado, Deus, por ter me dado Jesus, porque Jesus é tudo que eu tenho. Jesus é a razão da minha existência. Jesus é a razão de eu estar viva. Então, muito obrigado, Deus, pelo milagre da salvação. E que meu testemunho de ser salva por Ti possa alcançar mais e mais pessoas que ainda não são salvas, mas serão, quando eu decidir não me calar mais e declarar que Tu és o único Deus e não há outro Deus além de Ti, que Tu és o Deus de Israel, o Deus poderoso, que Tu és o caminho, que Tu és a verdade e que Tu és a vida e que o Teu nome está acima de todo nome. Quando eu começar a falar da Tua palavra sem ter medo, porque eu ainda tenho liberdade, muitos países não têm, mas o Brasil ainda tem. Então, me ajude a melhorar, me ajude, meu Senhor, porque eu preciso reconhecer todos os dias. Não só reconhecer, mas ser grata todos os santos dias pelo milagre da salvação. Porque é Jesus que me mantém de pé. E Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Então agradeça hoje. Mas não só agradeça, compartilhe. Porque Ele veio para salvar não só a mim, não só a você, mas a toda a humanidade. E todo aquele que proclamar, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, o nome de Jesus, se aparta da iniquidade. Então, clame pelas ruas, declare pelas ruas o nome de Jesus. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tenha paz com Deus, tenha paz com Ele. Eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Que o Senhor te acompanhe, ilumine seus dias. Obrigada.